sem desmerecer aqueles que fizeram opção por vidas em monastérios. O Espiritismo considera de suma importância a nossa vivência em sociedade. Ainda que vivamos num mundo complicado, numa sociedade ainda não ideal, muito longe daquilo que almejamos, a vivência nessa sociedade propicia importantes lições para o aprimoramento do nosso espírito. Portanto, independente de como seja a sociedade em que vivemos, essa vida em sociedade é um grande aprendizado. E isso se deu em diferentes momentos de nossa história, isso se dá nos dias de hoje. Assim, a despeito de qualquer questão, o espírita precisa de uma vivência em sociedade. Esse enclausulamento, esse isolamento não é assim tão benéfico à nossa vida. Em algumas situações específicas, o espírito até necessita dessa vida isolada, mas no geral, a vida em sociedade propicia grandes experiências para todos nós. Mas precisamos refletir sobre a nossa vida, como nos comportar diante da sociedade. Como já falamos aqui, a prática espírita, ela é para o dia a dia, para todo momento. O espírita, de fato, não é aquele que uma vez por semana vai ao centro espírita, assiste sua palestra ou comunga alguma atividade espírita uma vez por semana e está pronto. Não é isso. Toda vez que nós vamos a uma palestra espírita, que nós vamos a uma casa espírita, que nós vamos em qualquer atividade religiosa, enfim, é como se estivéssemos indo adquirir uma ferramenta para utilizarmos em nosso dia a dia. Assim, não é o fato de participarmos com uma certa frequência dos centros espíritas, das casas espíritas, que vai nos garantir a elevação espiritual. Pois a elevação espiritual decorre daquilo que nós fizermos com o conhecimento adquirido, com a prática. Dessa forma, o Espiritismo ele é essencialmente prático. E assim precisamos refletir sobre nossa vida em sociedade. Como que nós vamos viver nessa sociedade tão complicada que nós temos hoje? O primeiro ponto que precisamos pensar é que quando a gente fala que a sociedade é complicada, nós estamos dizendo, olha, o conjunto de pessoas que compõem a nossa sociedade se comporta dessa ou daquela forma. Pois o que é a sociedade se não um conjunto de pessoas? Aí a gente diz, mas o planeta está ruim. Não, o planeta está bom. O planeta ele está como sempre foi no seu processo evolutivo enquanto matéria. Porém, ele é habitado por espíritos que estão fazendo dele isso que nós vemos aí. Assim, toda essa questão social, seja nível local ou planetário, decorre das pessoas que estão vivendo. E assim nós vamos conviver com pessoas boas e outras nem tanto, pois ainda não atingimos um estágio de perfeição para conviver somente com pessoas boas ao nosso redor. Nesse contexto, precisamos refletir sobre a nossa vida, a nossa relação com essa sociedade, a nossa relação com essas pessoas. Não é uma boa opção a gente viver um ostracismo por conta da sociedade não ser aquilo que almejamos. Se fosse para vivermos assim, vivíamos de ostracismo ao longo de toda a nossa história. Pois a história da humanidade, salvo raríssimos momentos,
ela foi composta de momentos bastante tumultuados, bastante complicados. E nós vamos adquirir experiências com essa convivência. Assim, nos dias de hoje, não é diferente. Vivemos uma sociedade ainda complicada. Mas como devemos nos comportar diante disso? Precisamos conviver com essas pessoas diferentes, sem nos levarmos por questões complicadas. Ou seja, a gente vai conviver com pessoas de todos os níveis, mas o importante é que tenhamos o nosso referencial. E quando falo em mantermos nosso referencial, também não podemos ser aquela pessoa chata que vive criticando o outro em todo momento. Ah, isso está errado, você fez isso, não adianta, que nós vamos acabar virando um antissocial, uma pessoa indesejada por todos. E se nós queremos ser aquela pessoa que transforma o mundo, aquela pessoa que vai ajudar as pessoas a trilhar o caminho do bem, nós precisamos ser um líder em todo o nosso dia a dia. E ser um líder não quer dizer sair puxando as pessoas, achar que todos devem nos seguir. Não, não é isso. Nós precisamos, sempre na medida do possível, trazer ideias novas. Mas sem ficar criticando isso que está aí, porque senão as pessoas não vão nos ouvir. Quando a gente começa a criticar demais, vamos nos tornando pessoas ácidas. E pessoas ácidas são pessoas indesejáveis em qualquer meio. Dessa forma, precisamos ter um certo jogo de cintura para lidar com as situações, para lidar com as pessoas. Tenhamos em mente que cada pessoa vive um estágio diferente no seu processo evolutivo. E assim, não podemos esperar que as pessoas sejam iguais a nós. Até porque nós não somos lá esse exemplo de evolução ainda. Estamos a caminho, como todos. Em diferentes estágios, mas todos estamos no mesmo barco. Nesse sentido, precisamos fazer o nosso melhor, ajudar o máximo que pudermos, mas sem ser aquela pessoa chata que vai ficar dando lição de moral a todo momento. Não podemos aderir a certas questões complicadas que passam no nosso planeta. Veja, no mesmo país onde muitas e muitas pessoas passam fome, existe uma certa elite que gasta horrores numa festa de aniversário de um animal, um cachorro, sem desmerecer os animais. Já falamos aqui do respeito que nós precisamos ter em relação a esses animais, domésticos ou não. Precisamos sim respeitar as vidas, precisamos lutar pela vida desses animais. Mas esse exagero não é saudável. Gastarmos horrores numa festa de aniversário de um cachorro não mostra uma sanidade mental muito grande. Gastar horrores numa festa de casamento de um cachorro também não me parece muito saudável. Ainda mais numa sociedade onde tantas pessoas passam fome. Então nós não podemos aderir a certas coisas como sendo normal. Não podemos normalizar certas condutas que a gente sabe que são equivocadas. Mas tirando esses exageros que existem, nós temos ainda em escala menor, de repente, banquetes que são dados, gastando fortunas, enquanto muitas pessoas passam fome. E não estou falando aqui da gente fazer um voto de pobreza, o que não é coisa do outro mundo. Francisco de Assis chegou onde chegou por todos os seus projetos de vida que ele trouxe, inclusive o voto de pobreza. Mas não estou nem dizendo que precisamos fazer isso para a nossa evolução, mas simplesmente não aderir a certos exageros, não achar normal essa desigualdade social que a gente vive, onde se gasta horrores de um lado e tantas pessoas passando fome de outro. Precisamos sempre pensar no outro como irmão. Precisamos ter em mente que esse mundo é inacabado e que todos nós podemos fazer alguma coisa para melhorá-lo. Seja através de trabalhos sociais. Aliás,
Nesse ponto, o Brasil é campeão. O brasileiro é um povo muito solidário. Isso eu tenho falado incansavelmente sobre isso. Eu que levo minha vida envolto em trabalhos sociais, eu percebo o quanto o brasileiro é solidário. Isso é muito bom. E nós podemos enxergar nesse país uma oportunidade muito grande para esses trabalhos. E assim vamos espalhando bem onde quer que a gente vá. Porém, tenhamos uma coisa em mente. Precisamos diferir o que é de fato o trabalho social. Eu costumo dizer, usar o termo caridade. Acho que tudo que a gente for fazer, tenhamos em mente a caridade. Como espírita, nós levantamos a bandeira de que fora da caridade não há salvação. Mas eu pergunto, o que é a caridade de fato? Não é você doar para instituições aquilo que está caindo, vazando pelos vãos do dedo, aquilo que não vai te fazer falta alguma. Isso não é caridade. Quando você trabalha para uma empresa que, ainda que o trabalho dela seja um trabalho social, você não está fazendo um trabalho social. Existe uma relação de emprego. Existe uma paga por aquilo que você está fazendo. Ou seja, relação de emprego, uma troca. Assim como, lamentavelmente, eu vejo muitas pessoas tendo uma recompensa pelos trabalhos sociais que fazem. E a partir do momento que temos recompensa, o que nós estamos fazendo está pago. Ou seja, essa ideia de fazermos algo de bom nesse mundo, para estar levando isso para a espiritualidade, pois, como já falamos aqui, o que nós levamos dessa vida é o bem e o mal que nós praticamos. Tudo que é material fica, sinal que não é nosso, tá? Conosco por empréstimo. Porque se fosse nosso, nós levaríamos para a espiritualidade. Nós não levamos, então nós estamos utilizando desses recursos para a nossa vida. Mas o que nós levamos é, de fato, o bem e o mal que nós fazemos. O mal que nós fazemos, levamos de uma forma negativa, como dívidas a serem pagas, como débitos. E o bem que nós fazemos, nós levamos, esse sim, como algo apto a propiciar a nossa evolução espiritual. Porém, precisamos ser vigilantes para não sermos pagos aqui pelo aquilo que nós fazemos. Se formos pagos aqui, nós não levamos, já está pago. Percebe? Assim, todo trabalho, ainda que seja um trabalho social voluntário que nós fazemos, se houver alguma paga de alguma forma, isso já está pago. Isso não é algo que nós levamos conosco. É importante a gente ver isso, porque muitas pessoas fazem trabalho esperando recompensas. Gente, não tem que ter recompensa de nada. Recompensa é um pagamento. E é preferível você levar isso como crédito para a espiritualidade do que você ter aqui o pagamento pelo que você fez. Pois, como dito, tudo que nós fazemos fica aqui. Exceto esse bem que nós fazemos sem uma contrapartida. E essa contrapartida não é só financeira. Muitas vezes as pessoas ficam esperando títulos de reconhecimento social. Não deixa de ser uma forma de pago. Assim, precisamos ter a simplicidade que nós fazemos. Fazer com o coração. Aquilo que a gente faz de banho, ninguém precisa nem saber. Não precisa sair divulgando, colocando em redes sociais, nada. É algo seu com espiritualidade. Precisamos, e me desculpe o termo, mas precisamos não ser hipócritas. Porque a gente vive uma hipocrisia muito grande. Ao carregar a bandeira do cristianismo, relegando todo o legado de Cristo. Carregamos, usamos palavras, repetimos orações, palavras, repetimos ritualismos, repetimos tanta coisa, mas esquecemos a sua lição primordial, que é a simplicidade, que é o amor ao próximo. Assim, sejamos sempre vigilantes. Se você é cristão, ampare nos exemplos de Cristo.
Não é ficar repetindo palavras. Ah, porque eu vou ter que visitar a Terra Santa, porque eu vou ter que fazer isso. Não é nada disso. É simplesmente a gente viver de acordo com aquilo que ele trouxe. E de regra, trouxe não em palavras. Porque o grande legado do Cristo não foram palavras, foram ações. Mas se você não é cristão, você pode ser budista, shintoísta, você pode ser qualquer religião e não há mal nenhum nisso. O mal é nos desviarmos dos ensinamentos, é nos prendermos aos dogmas e esquecermos o ensinamento primordial deixado por esses profetas. E todos eles deixaram lições preciosas. Independente de quais foram eles, as lições são muito boas. O que nos falta é seguir de fato o seu ensinamento. E nós, enquanto espíritas, precisamos ser muito mais vigilantes. Até pelo contato a todas as informações advindas da espiritualidade, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Dessa forma, vamos sempre velar por algo dito pelo Cristo. Orai e vigiai sempre. Muito obrigado a todos.